Olá, eu sou Luiz Henrique Araújo, médico oncologista. Estamos aqui hoje dando seguimento ao nosso programa de medicina personalizada ou de medicina de precisão. No primeiro vídeo nós definimos o que é a medicina personalizada e citamos alguns exemplos. E hoje, para falar de genômica na prática do oncologista, eu estou aqui com a Maíra Freire, que é bióloga, mestre, doutora e pós-doutora em genética humana. E a Maíra vai trazer para a gente a experiência de dentro do laboratório, qual é a visão do laboratório em relação a tudo que o oncologista hoje usa de testagem molecular. Maíra, quais são os principais testes hoje solicitados pelos oncologistas clínicos? Bem, doutor Luiz, a primeira coisa que a gente precisa fazer, é diferenciar, os exames de oncologia e de oncogenética. Ou seja, de oncologia é em que a gente está procurando mutações somáticas, que está relacionado ao câncer esporádico, e de oncogenética em que a gente faz a pesquisa de mutações germinativas, ou seja, aquelas que são de fato hereditárias, Então, dentro da oncologia, a gente faz a pesquisa mais de marcadores moleculares, que são utilizados para a definição de tratamento do paciente. Então, normalmente a gente faz pesquisas de mutações que já existem drogas desenvolvidas para aquela alteração em específica. Então, a técnica que vai ser utilizada para identificar essas variantes vai ser dependendo de qual tipo de mutação que eu estou procurando. Por exemplo, para câncer de pulmão, a gente já tem aí, a pesquisa do EGFR, a gente tem a pesquisa do ALK, do ROS1. Então, assim, para EGFR, KRAS, NRAS e BRAF, em que eu procuro mutação de ponto, o ideal é utilizar técnicas moleculares capazes de identificar esse tipo de alteração, como, por exemplo, o sequenciamento, o pirosequenciamento, o PCR em tempo real e, mais recentemente, o sequenciamento de nova geração. Já quando eu estou falando de fusão gênica, como é o caso do ALK, do ROS1, o mais indicado são as técnicas de imunohistoquímica e FISH. E a imunohistoquímica também vem sendo recentemente utilizado para análise da expressão gênica, como é o caso do PDL1. Perfeito, então são diferentes técnicas para cada tipo de exame. Maíra, e quando a gente quer testar todos esses genes ao mesmo tempo, principalmente hoje que a medicina caminha para a medicina minimamente invasiva, as biópsias são cada vez menores, que técnica você tem disponível para testar tudo ao mesmo tempo? O sequenciamento de nova geração vem permitindo exatamente isso, doutor Luiz. Porque no sequenciamento de nova geração a gente consegue desenhar painéis pequenos ou painéis grandes, em que a gente consegue analisar vários genes simultaneamente. Um exemplo de um painel pequeno, por exemplo, seria a pesquisa do EGFR, KRAS, NRAS e BRAF, onde a gente está analisando 4 genes simultaneamente, que são os principais genes para câncer de pulmão, câncer coloretal e melanoma. Ou ainda a gente pode fazer painéis mais amplos e ainda fazer a pesquisa de diferentes tipos de mutação nesse mesmo painel. Por exemplo, a mutação de ponto, a variação de número de cópia e também as fusões gênicas. Então, o sequenciamento de nova geração tem permitido esse tipo de pesquisa de vários genes simultaneamente. Isso já é uma realidade hoje? Isso já é uma realidade que já vem sendo aplicada no laboratório hoje em dia. Perfeito. E com relação à oncogenética, a pesquisa daqueles genes que são alterados na família, que podem passar de mãe para filho, de pai para filho, quais são as principais técnicas ou testes que são usados hoje para esse tipo de pesquisa, Maíra? Na oncogenética, doutor Luiz, é de extrema importância não só conhecer o tipo de câncer daquele paciente, mas também o que é identificado dentro da família daquele paciente. Porque isso vai servir como norteador para definir qual ou quais genes devem ser investigados, Então, quando a gente fala de mama e ovário, por exemplo, os principais genes que a gente pensa é BRCA1, BRCA2, mas hoje a gente já conhece que tem outros genes que também devem ser investigados. Quando a gente fala de síndrome de Lynch, a gente fala no MLH1, no MSH2 e no MSH6 e no PMS2 também. Se for poliposo, no MUT-H, por exemplo. E aí, de fato, a gente tem que conhecer para definir quais genes devem ser investigados. E ainda mais do que isso, a gente tem que conhecer aquele gene para saber quais são as mutações que são normalmente encontradas nesses genes.
Porque com essa informação você consegue definir se você deve fazer uma pesquisa por sequenciamento ou por MLPA. Esses genes que eu falei inicialmente, as mutações de pontos são as mais frequentes, então nós precisamos começar com sequenciamento. Agora, tem alguns outros genes que mutações de deleções e duplicações são mais comuns, então a técnica do MLPA seria mais propícia. Mas hoje em dia a gente também consegue fazer painéis também mais amplos, que a gente tem casos em que a família tem vários tipos de câncer em uma mesma família. Então a gente consegue fazer painéis que estão envolvidos com vários tipos de câncer e hoje já está sendo desenvolvida também ferramentas de bioinformática que pelo sequenciamento de nova geração a gente já está conseguindo avaliar tanto as suas mutações de ponto quanto essas grandes deleções e duplicações. Perfeito, muito elucidativo, Maíra, muito obrigado. E nós nem falamos ainda de biópsia líquida, carga mutacional, que vão ser alvo de outros vídeos, então continue ligado na nossa programação.